É uma grande surpresa a Corte Arbitral do Esporte, uma instituição internacional que regulamenta disputas esportivas, cancelou uma regra importante do COI em relação ao antidoping. Segundo a política de tolerância zero, em 2008 o COI decidiu proibir qualquer atleta que foi suspenso por mais de 6 meses de participar da próxima Olimpíada. Essa regra, número 45, também conhecida como regra de Osaka, tinha sido incorporada ao Código Mundial Antidoping. É justo e correto punir, de certa forma, os atletas que tiveram uma segunda suspensão, ou seja, proibi-los de participar dos Jogos Olímpicos, considerando que eles já receberam uma primeira suspensão? A regra criada pelo COI não era compatível com o Código Mundial Antidoping, que é reconhecido pela Carta Olímpica. De certa forma, pode-se dizer que as regras reconhecidas pela Carta Olímpica foram violadas. E teve uma violação mesmo, mas essa não era a principal alteração do princípio em latim nabis in idem, que diz: duas penalidades não são aceitáveis. En latin, nebis in idem, donc le principe de la double peine qui n'est pas acceptable. Foi um golpe duro para o COI, mas isso não impede a luta contra o doping. Claro que estamos decepcionados porque a regra foi criada para proteger os atletas honestos. Também ficamos surpresos quando pedimos um parecer consultivo da Corte de Arbitragem. E a resposta foi positiva. E agora outra lista de jurados invalida isso. Enfim, estamos um pouco surpresos e decepcionados. Nós vamos mudar o Código Antidoping da Agência Mundial do Antidoping na sua revisão em 2013, para estabelecer uma regra que tenha o mesmo efeito do que foi invalidada. Essa decisão não vai acabar com a luta contra o doping, porque estamos explicando que, falando legalmente, as coisas devem ser tratadas um pouco diferente. No entanto, o objetivo do COI não está ameaçado, só vai resultar na reforma de tudo, incluir algumas sanções nos lugares certos, tudo de acordo com as regras para assim alcançarmos nosso objetivo. A decisão tomada pela Corte Arbitral do Esporte permite que vários atletas que foram fortemente punidos por causa do doping, mas que cumpriram as penas, participem dos Jogos. Entre eles está o campeão olímpico americano LeSean Merritt, que avalia sua chance de ouro em Londres este ano. Pensei que eu estava acabado nesses 2 anos. Tive muito tempo para pensar. Estou feliz por isso ter acabado. Meu foco agora está em 2012. Ir a Londres e defender meu título. I'm glad it's over, and I'm here now, and my focus is just next year, going out in London and defending my title. O líder da coalizão, o Comitê Olímpico Americano, venceu o caso para alguns de seus atletas que foram recentemente suspensos. O Comitê Olímpico Americano acreditava ser necessário submeter essa questão de validez da regra da Corte Arbitral de Esportes antes dos Jogos de Londres, para assim evitar uma multiplicação de apelações 3 ou 4 semanas antes do início da Olimpíada. Eu aprovo, mas só pelo princípio, porque teria sido errado enquadrar os atletas em tais casos, impedi-los de entrar nos Jogos. Depois eles iriam atacar o COI por não ter participado da competição. E aí o COI teria que pagar indenizações, porque esses atletas não puderam participar da Olimpíada. Acho que é uma preocupação, porque se alguém tivesse feito isso após os Jogos, e se os atletas forem banidos dos Jogos, mas puderam participar devido à ausência da regra, teríamos casos legais muito ruins e sérios. A decisão da corte reabilitou Cathy Maté, uma promissora judoca francesa. Punida por ter usado maconha, uma droga comum e que não teve impacto no seu desempenho, mas que é proibida pela Agência Mundial. Cathy Maté foi descoberta em janeiro de 2011 e foi proibida de participar da Olimpíada. 6 meses depois, a atleta francesa comemorou a decisão de participar da Olimpíada. Sim, isso muda tudo, principalmente em relação ao nível das lutas. No último fim de semana tive algumas disputas muito difíceis e eu sei que nos torneios eu não costumo lutar da mesma maneira que no último fim de semana. Eu venci por pontos, lutei com uma chinesa que era muito forte e o aspecto mental realmente fez a diferença. Pensei a respeito e fiquei ainda mais motivada. Aos 22 anos, ela aceitou os seus erros. O judô e os acontecimentos a ajudaram
a não se perder e a voltar às competições. Para os atletas de ponta, é terrível quando você está próximo de participar de uma Olimpíada e fica sabendo que não poderá atuar. No aspecto mental, o atleta fica sem a menor inspiração. Por exemplo, alguns meses, dava para ver que ela não estava concentrada durante os treinamentos. Ela não estava como agora. Agora ela está aliviada e livre. Ela quer ir para Londres, está disposta a fazer de tudo para chegar lá. Katia ainda precisa garantir a presença em Londres dentro de um time francês que sempre a apoiou. Uma Olimpíada sem Katia é impossível. Talvez você tenha percebido que ela não venceu muitas medalhas antes. Mas quando Katia soube que ia participar dos Jogos, ela venceu em Roma e foi segundo lugar na China. Acho que agora ela engrenou e vai manter o ritmo. Ela é uma matadora e está muito ligada. Veremos se tudo vai dar certo nos próximos 10 meses. Faltando alguns meses para o início das Olimpíadas, a decisão da Corte Arbitral pode deixar o país anfitrião em estado de alerta. O Comitê Olímpico Britânico é hoje em dia um dos mais rigorosos do mundo, já que exclui qualquer atleta das Olimpíadas, deixando-o suspenso por um longo período. Atletas britânicos como Dawn Chambers, do atletismo, e David Miller, do ciclismo, poderiam usar a decisão da Corte para contestar o Comitê Olímpico Nacional e voltar às Olimpíadas. Ouvimos falar de alguns atletas, principalmente aqui do Reino Unido, que gostariam de recorrer à Corte Arbitral para contestar a validade da regra do Comitê Olímpico Britânico, mas até agora nada foi feito. E essa história ainda não acabou.